Let the games begin! Que comecem os jogos! E de fato começaram, né? Você viu lá na sexta-feira aquela cerimônia de abertura de 4 horas de duração, né? Poderia ter durado 2 horas e meia, né? Teve momentos épicos, teve momentos grandiosos, teve momentos meio piegas, né? Imagine foi brabo, né? Não tocaram nem Blow in the Wind. Teve momentos deslizando assim pro brega, né? Mas ao mesmo tempo, é claro, além de ser uma saudação à extraordinária cidade de Paris, a inigualável cidade de Paris, a capital do século XX, a capital cultural do século XX, capital do mundo em vários outros aspectos, né? A capital da Revolução Francesa, né? Ainda, além de saudar o legado arquitetônico, histórico, cultural de Paris, saudou também, é claro, a grandeza sagrada do esporte. Porque as Olimpíadas são isso, né? As Olimpíadas são sagradas. Desde o momento em que nasceram, em 776 anos antes de Cristo. Cara, eu tenho muita coisa para falar sobre as Olimpíadas, muita coisa mesmo. Eu fui em 2 Olimpíadas, participei de 2 Olimpíadas como jornalista em Atlanta, em 1996, que se fosse no Brasil ia ser assim destruída, porque deu várias coisas erradas, houve vários erros da organização dos Estados Unidos em 96, e é claro, participei como jornalista também das Olimpíadas de 2016 no Brasil. E aliás, como esse é um canal sobre o Brasil, né? Claro que eu vou estar falando sobre as Olimpíadas, que nem falei sobre a Copa do Mundo do Catar, né? Vou fazer posts eventuais, shorts, comentários, né, que vão tentar se basear no Brasil, na história da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, né, mas também das Olimpíadas como um todo. E sendo esse um canal sobre o Brasil, seria bom a gente começar dizendo que as Olimpíadas do Rio de Janeiro custaram 10 bilhões de dólares a mais do que as Olimpíadas vão custar em Paris, né, o que é muito revelador da ineficiência, da corrupção, da visão torpe e retrógrada do Brasil. Vê qual é o legado que essas Olimpíadas nos deixaram. Tá lá aquele Parque Olímpico de Curicica abandonado, um lugar de grandes memórias para mim, porque ali eu vi, né, nadar o Michael Phelps, ali eu vi aquela final do tênis inacreditável, não ali, mas no Maracanã eu vi o Usain Bolt correndo. São super homens, são super atletas, né? Eu vi a Simone Biles na ginástica. Quando você presencia ao vivo, claro que na TV também tem um grande valor, a minha ligação com as Olimpíadas vem basicamente da TV, né? Embora, por exemplo, a minha primeira Olimpíada, cara, eu não sei nem por onde começar a falar. A primeira Olimpíada que eu acompanhei, tinha 10 anos de idade, é a Olimpíada do México, né? Eu já tinha uma ligação forte com a natação, eu fui metido a nadador, então vi o Mark Spitz, né, fracassar ali, para depois em 1972, porque quem acompanhava a natação achava que o Mark Spitz ia ser o grande nadador americano de 1968 e só faltou afundar. E a grande marca daquelas Olimpíadas foram quando 2 atletas negros americanos do atletismo ganharam, subiram no pódio e fizeram o símbolo das Panteras Negras, né? 68, o ano da ruptura, 68, o ano dos grandes protestos estudantis em Berkeley, nos Estados Unidos, claro que basicamente em Paris, na França, mas também no próprio México, onde os estudantes foram metralhados ali no Zócalo, né? Que é a praça central, que era uma praça asteca, né? Que aliás, né, também tinham os seus esportes, né? Mas os esportes astecas eram um pouquinho mais violentos, né? O Poc Taipoc, né? Era uma espécie de jogo de futebol jogado com o cotovelo e com o joelho, na qual o coração do capitão da equipe derrotada era arrancado, né?
Ali no Zócalo foram mortos os estudantes que protestavam contra o regime no México, né? Então é um ano assim que aquele símbolo dos Panteras Negras, né? Angela Davis estava presa, foi incrível. 72 em Munique, né? Aquela tragédia horrorosa, né? Manchando os Jogos Olímpicos, né? Com o assassinato dos atletas israelenses, né? 76 em Montreal, uma Olimpíada mágica para mim, porque 2 amigos meus com quem eu nadava no Grêmio Náutico União em Porto Alegre, né? Claro que eu não chegava aos pés deles, foram para essas Olimpíadas. Uma ex-namorada minha também nadou em Montreal, 76. Depois da Olimpíada de Moscou, 1980, eu iria para ela como jornalista pela TV Globo, mas preferi eu próprio me demitir da TV Globo por uma questão ideológica. Claro, a Globo de extrema esquerda, eu não ia trabalhar numa emissora de extrema esquerda, né? Uma pessoa de centro que nem eu, né? Depois as Olimpíadas de Los Angeles, mágicas, em 1984, né? As Olimpíadas de Seul, em 88, as Olimpíadas extraordinárias também, né, com o vôlei brasileiro em 92 em Barcelona, e aliás, Barcelona reurbanizou toda, Barcelona deu um salto que ainda projeta hoje como uma das cidades que recebe o maior número de turistas do mundo, inclusive não quer mais receber turistas, né? Quem é que quer turismo? Né? Só Gramado quer turismo, aliás, Gramado está precisando de turismo, né? Com essa devastação que atingiu o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha e tal, portanto, pode ir para Gramado, né? Mas Barcelona deu esse salto. Eu tinha conhecido Barcelona em 1978. Tu não acredita a diferença de Barcelona pós 92, provando o quanto uma Olimpíada pode mudar a história de uma cidade. O que mudou na cidade do Rio de Janeiro? E tu lembra daquela farra dos guardanapos? Tu lembra de um tal Rei Arthur que até hoje não está preso? Tu lembra de todo lá, o Lula vibrando? Tinha mais que vibrar mesmo, né? Quando o Brasil ganhou tanto a Copa quanto as Olimpíadas. Mas tu vê qual foi o legado da Copa efetivo? Qual foi o legado das Olimpíadas? E aí tu quer me dizer que a culpa disso é do governo? Não. A culpa, a responsabilidade disso é nossa, que não exercemos a nossa cidadania, que não carregamos nas nossas próprias mãos a rédea do nosso país, que deixamos esse país ir pelo ralo, como tantas vezes vai, e como foi nas Olimpíadas de 2016, né? Olimpíadas que talvez você se lembre, eu fazia um programa chamado Extraordinários, era a Maitê Proença e o Chico Sá, e durante a Copa o Paulo Miklos, dos Titãs, que daí saiu por causa das turnês, entrou no lugar dele o Felipe Andreoli. Aliás, muito me orgulho de ter feito os comentários do desfile de abertura junto com o Andreoli, né? Teve a abertura feita pela Globo, né, aberta, teve a abertura feita pelo Sport TV 1 e nós fizemos no Sport TV 2, o Andreoli narrando e eu comentando, né? E preciso te dizer que os meus comentários deram um banho. Eu sei, sou egocêntrico, mas é verdade, deram um banho, tanto é que eu ganhei nota 10 da Patrícia Kogut, que é a colunista de TV do Globo, né? E as pessoas me diziam, tira da Globo e bota no Peninha, no bom sentido, né? E foi incrível. E hoje, na sexta-feira, né, os comentários foram desastrosos, né? Que transmissão desastrosa. Lamento informar, porque eu conheço as pessoas, sou quase amigo daqueles que fizeram a transmissão na Globo Aberta e que fizeram a transmissão no Sport TV, né? Se você viu, foi ruim. Teve gente que viu na Cazé TV, deve ter sido mais no caminho que o Andreoli e eu percorremos. De fato, tem muita coisa para falar. Eu estudei já naquelas Olimpíadas a história das Olimpíadas da Grécia Antiga, né? E lamento muito que as pessoas hoje, os atletas hoje não compitam mais desnudos, pelados, como vieram ao mundo, né? As competições na Grécia, né, cujo único prêmio, além de você virar uma espécie de semideus, era, né, aquela, esqueci o nome lá, aquela coisa ali, não era a coroa de espinhos, era uma coroa de ramos de oliveira, né, sagrada, né, árvore sagrada lá da Grécia, embora esteja causando sérios problemas na Grécia atualmente, né, tem oliveira demais lá,
isso é outro assunto. Mas, cara, outro assunto ainda é que eu fui à Olímpia, cara. Eu estive em Olímpia. Eu estive em Olímpia, na Grécia, em 1979, né? Eu estive em Delfos, meus joelhos foram puxados para o chão, eu me ajoelhei e rezei para os deuses pagãos da forma mais extraordinária e intensa que eu pude rezar em Delfos, no oráculo, e relativamente perto de Delfos fica a magnífica cidade de Olímpia, que só foi redescoberta pela primeira vez em 1776, e cujas explorações arqueológicas se iniciaram só em 1810, e hoje ela está toda escavada, né? E você pode passear, claro que não exatamente na pista, na época, em 79, ainda podia ir na pista, e eu fui nesse lugar mágico, nesse lugar onde era aceso o fogo sagrado das Olimpíadas. E é uma história maravilhosa, porque o fogo sempre foi sagrado para a humanidade, e era sagrado especialmente na Grécia, porque os gregos diziam que a humanidade tinha começado no momento em que Prometeu roubou o fogo dos deuses e o trouxe para a terra, sendo condenado a ser comido eternamente vivo, né, com os abutres comendo o seu fígado e pela punição de ter roubado o fogo dos deuses. Então, o fogo lá na Grécia, ele era aceso durante as Olimpíadas por sacerdotisas de Hera, né? Os jogos eram dedicados à deusa Hera e a Zeus, é claro, o deus principal, né? E numa coisa chamada escáfia. Escáfia é uma espécie de espelho convexo, ou côncavo, um espelho côncavo ou convexo, qual é a diferença? Onde os raios de sol incidiam, então o fogo não era aceso por mãos humanas, o fogo era aceso pelo próprio sol, então se acendia a pira olímpica, que deixava todo mundo pirado e pilhado, porque as Olimpíadas se deixam pilhado e pirado, né? Viva a pira olímpica, viva a piração olímpica, né? E esse fogo ficava aceso durante o período em que duravam os jogos, e os jogos eram um período, você sabe, de paz, de harmonia, a competição se resumia ao esporte. Uma semana antes dos jogos se suspendiam todas as guerras, né? E havia guerra pra cacete naquela Grécia Antiga, né? Até os persas não atacavam quando as Olimpíadas Sagradas estavam se desenrolando. Então tem muitos atletas incríveis, tem muitas histórias incríveis para contar. Inclusive, um dos livros que conta essa história, esse aqui não está mais em catálogo, do Laurent Godoy, que conta a história da Laurent Godoy, que conta a história dos Jogos Olímpicos na Grécia. Mas eu também depois queria falar para você, porque eu estou a fim de falar muito sobre Paris. A Torre Eiffel apareceu o tempo inteiro, a LPM acaba de lançar esse livro sensacional do François Vey, Verdades e Mentiras da Torre Eiffel. Eu vou estar comentando isso. Também tem esse outro livro aqui muito legal, A História do Brasil nas Ruas de Paris, do Maurício Assunção, o livro da editora Leia, muito legal, acho que ainda está em catálogo. E tem um outro livro aqui, Paris, uma História, que o Ivan Piano Machado roubou o título do meu livro, Brasil, uma História. Roubou mesmo, porque o livro se chama Histoire de Paris, e no Brasil o Ivan, dono da LPM, botou Paris, uma História, roubando do meu livro Brasil, uma História. Mas tudo bem. É uma história sintética, pequenininha de Paris, devia estar aqui em algum lugar nessa pilha enorme de livros, não interessa, não faz mal, né? Então eu gostaria de estar compartilhando com você nesse canal moribundo, né? Nesse canal de baixíssima audiência, que as pessoas ficam dizendo, eu amo o canal Buenas Ideias, ama, mas compartilha, dá like, manda para os outros, né? Porque os views não estão grande coisa. Mas eu já comentei aqui a Copa do Catar, né? Fiz comentários quase diários na Copa do Catar, e quero fazer no mínimo shorts aqui no YouTube sobre as Olimpíadas, não apenas o que vai estar acontecendo nessas Olimpíadas, mas também a história do Brasil nas Olimpíadas, a história de Paris, que é uma história mágica, né? E a história dos Jogos Olímpicos na Grécia.
né? Lá no meu podcast também, Nós na História, que eu faço com o Luciano Potter e com o Arthur Gubert, a gente também vai estar comentando sobre esse momento mágico, esse momento extraordinário da humanidade, que são os Jogos Olímpicos, né? Bom, depois de 96 teve os Jogos do ano 2000. Onde é que foram mesmo os Jogos do ano 2000? Foram em Sydney, na Austrália, né? Incríveis. Depois 2004 Seul, sei lá. Depois 2008 em Pequim, com uma cerimônia de abertura muito mais extraordinária do que essa, né? Depois, do que a atual, do que a de sexta-feira, né? A abertura em Pequim foi incrível, né? Depois, 2012 Londres, essa cidade mágica que já tinha sediado as Olimpíadas, e 2016 no Brasil, né? E dá para falar muito sobre essas Olimpíadas, as suas ramificações, né? A história da participação do Brasil, do primeiro negro brasileiro que competiu, da primeira mulher brasileira que competiu, da primeira medalha que o Brasil ganhou, né? Tudo isso é história, tudo isso transforma e liberta, porque a história transforma e liberta. E esse canal é um canal que prova que tudo é história, né? E a história, que nem o esporte, é sagrada. É isso aí, um estupendo, um magnífico, um extraordinário. E agora, felizmente, é verdade, domingo olímpico para você. E ainda lembrando, o que quer dizer olímpicos? O que quer dizer Olímpia? Quer dizer reluzente, luminoso. Veio do Monte Olimpo, que eu quase subi até a metade. Quando eu estava em Olímpia, não me lembro se eu estava em Tessalonique ou se eu estava em Olímpia, num albergue com um monte de doidão, não que eu conviva com essa gente, né? Mas os caras disseram, vamos subir o Monte Olimpo. E eu disse, vamos! Saímos, sei lá, às 10 da manhã, quando tem que sair às 4 da manhã, né, cara? E fomos subindo assim, vamos subir o Monte Olimpo lá na casa dos deuses. E evidentemente os deuses disseram, negativo. Dá para subir o Monte Olimpo? Algum dia ainda subirei o Monte Olimpo, mas não foi naquela ocasião. O Monte Olimpo tinha, antes do aquecimento global, o seu cume coberto de neve. Dava para ver o Monte Olimpo de Atenas. E quando o sol luzia, o sagrado sol luzia no topo nevado do Monte Olimpo, ele brilhava, ele reluzia. Então, além de ser a casa dos deuses, por causa dessa luz, era o monte que rebrilhava. E é isso que quer dizer olímpico, quer dizer aquilo que reluz. E você sabe, tem aquele ditado perfeito, tudo que reluz é ouro. É um canal de ouro esse aqui, né? Medalha de ouro para o canal Buenas Ideias. É isso aí. Por enquanto estamos ganhando uma medalha de latão, né? Olha aí a audiência como é que tá. E a culpa é tua. Falou. Legal. Um grande domingo olímpico para você. E agora é verdade.